E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 10, chama-se A Experiência de Joel. Lembrando que nós temos vindo aqui, a gente tem visto, né, vários depoimentos de espíritos que reencarnaram com missões e falharam, né? Foi o caso de Vicente, de Otávio. No caso de Vicente, ele não falhou porque foi assassinado, né? Nós ficamos sabendo da história dele. Chama-se A Experiência de Joel. Se eu não me engano, no Nosso Lar 2 tem o espírito Joel, mas não falam nada a respeito dele, né? Parece que só mencionam o nome dele e mais nada, né? Então, vamos saber a história dele, né? O que fez Joel também falhar, né? Porque é mais um depoimento de experiência de vida aqui. Afastando-nos para o canto da sala, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes do socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam as vertigens? Agora são mais espaçadas e quando surgem não me afligem o coração com tanta intensidade. Joel, nesse instante Vicente falou. Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar a experiência muito interessante. Diz então Joel: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. Vicente interpôs. O que mais me impressiona no caso dele, porém, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado, indaguei. Sim, minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente falhei. Mas por quê? Mas por que perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Bom, vamos por partes aqui, gente. Aqui já tem um monte de coisa, né? Então vamos lá. André Luiz está ao lado de Vicente, eles foram para um outro canto da sala, eles ainda estão naquela sala de palestra do Telésforo, lá daquele capítulo que nós vimos lá atrás, que Telésforo falou, quem está a fim de assumir a missão, que assuma agora, se não se achar preparado, volte, estude mais para que você esteja preparado para a próxima encarnação. Então, André Luiz foi com Vicente e Vicente indagou. Então, meu amigo Joel, como você está? Olha só, vamos lá, gente. Graças à bondade divina, estou melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam as vertigens? Agora são mais espaçadas e quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. O que aconteceu aqui? Aqui a gente já está vendo um relato de que ele reencarnou, né? Estava em Nosso Lar, estudou, se preparou, reencarnou, errou, falhou terrivelmente na sua tarefa de encarnação, passou pelo umbral, aqui dá a entender que ele passou um tempo no umbral, e Vicente dá uma endossada que foi bastante tempo que ele passou no umbral, e que quando a espiritualidade achou que ele tinha um merecimento de ser recolhido para Nosso Lar, ele foi recolhido para Nosso Lar, mas continuava tendo vertigens. O que é isso, gente?
é o estado de perturbação de quando a gente desencarna. Então vocês veem, ele desencarnou num estado de perturbação terrível, passou pelo umbral, não sei quanto tempo aqui ele fala, mas a Vicente fala que é muito tempo, em estado de perturbação. Quando a espiritualidade achou que já era hora de resgatá-lo, foi lá, resgatou, mas ele continuava em nosso lar fazendo um tratamento para sair desse estado de perturbação. Tá bom? Muito bem. Entendido isso, aí agora nós vamos para outra parte que nós lemos. Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. Fiz minha tentativa na Terra, mas fracassei. Olha o que Vicente fala aqui. O que mais me impressiona no caso dele é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Quer dizer, Vicente não se conformava com o fato de ele ainda já ter saído do umbral e ainda está passando pelo período de perturbação. Gente, tudo que nós fazemos nos é cobrado. E no caso aqui de Joel, a gente vai ver agora, a gente vai estar lendo, vamos ler juntos, e entender o porquê que ele passou por essa perturbação. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial que me aguçou as percepções. Ou seja, quando a missão dele, quando ele fosse reencarnar, exigia que a mediunidade dele fosse mais apurada. E para a mediunidade dele ser mais apurada, a espiritualidade fez com que ele passasse por um tratamento, né? E as percepções que ele tinha foram aguçadas. Então ele tinha uma mediunidade mais apurada. Tá bom? Muito bem. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito das minhas obrigações. Então, ele quer dizer o quê? Vários espíritos amigos o acompanharam junto dessa reencarnação, para que ele não falhasse. Mas por que perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Então agora a gente vai ver, quer dizer, ele tinha sensibilidade apurada, provavelmente aqui ele devia ter visões do passado, visões de encarnações anteriores, clarividência, isso que a gente vai chamar de percepções apuradas, tá bom? O que você me diz então? Questionou André Luiz. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no Mister Justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefícios semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Ou seja, olha só, gente, quando a espiritualidade permite que você tenha uma mediunidade mais apurada, como essa, de clarividência, de ver vidas anteriores, eles fazem a encarnação sua é direcionada para a evolução, muitas vezes, de uma comunidade inteira. Entendeu? Muitas vezes de um país, muitas vezes do mundo. Né? Vemos o exemplo de Gandhi. Gandhi foi um exemplo para o mundo. Né? Ele fez um país ficar pacífico sem um tiro, sem que uma arma fosse disparada. Gandhi fez isso. Fez uma nação inteira ter paz. Entendeu? Então,
Essas são missões mais marcantes. Aqui no caso a gente vai ver qual que era a missão dele, mas com certeza, no mínimo, para que uma comunidade fosse favorecida, fosse ajudada. Entendeu? No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo, tá vendo? Então, ele tinha realmente uma missão de ajudar uma coletividade, no mínimo uma comunidade. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração de verdades eternas. Olha lá, espalharia muito longe a vibração de verdades eternas. Quer dizer, a missão que ele tinha era muito grande realmente. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alejandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei de lente sagrada a que me referi. A volúpia das minhas grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Quer dizer, ele já sabia que tinha sido esse Monsenhor Alejandro Pizarro, tinha participado da Inquisição Espanhola, então ele abusou das sensações que dessa atinência que ele tinha, dessa percepção mais apurada que ele tinha. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo de trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi o tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Gente, então, ao invés dele ajudar a coletividade com essa atitude, ele estava sendo egoísta, ele mesmo fala aqui, que ele queria saber, eu acho até que ele estava fazendo uma meia-culpa aí. Pô, se eu errei na época da Inquisição, eu quero que todos aqueles que estavam junto comigo também assumam esse erro e não eu assumir sozinho. Então, você vê que ele vai atrás de todo mundo, encarnado e desencarnado. Ele vai verificar na história, ele vai ver quem era bispo, quem estava vivo, quem estava desencarnado. E como ele tinha contato com os desencarnados, então ele ia atrás daqueles que eram companheiro dele naquela encarnação, quando ele foi Monsenhor. Olha, gente, que coisa absurda. É difícil a gente, não podemos apontar o dedo, né? Mas a gente está se tratando da missão dele, né? Então, ele tinha que pegar e usar essa parte mediúnica dele, mais apurada, para a coletividade. E, no entanto, ele estava sendo egoísta e correndo atrás daqueles que eram companheiro dele da época para cobrar também. Entendeu? Tipo assim, ó, eu sou culpado, mas eles são também e nós vamos cobrar eles. Muito bem. Não faltaram generosas advertências. Ou seja, a espiritualidade o tempo todo estava ao lado dele e falava assim: fulano, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, não faça isso. Não vá atrás disso. Preocupe-se com o agora, esqueça o passado, tal. Por quê, gente? Por que eles estavam falando assim frequentemente? Porque ele estava reencarnando justamente para ele
está corrigindo os erros das reencarnações anteriores. Então ele não precisava se preocupar com o passado. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas. Gente, um local, um orfanato, que tinha serviço ambulatorial, que eles estavam precisando de trabalhos cristãos, de pessoas devotadas, né? Todas terças e sextas. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Então, gente, ele estava ali para realmente acertar os erros dele. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não para satisfazer meu egoísmo, a minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos, ou seja, eu tinha que, aqueles que eu atingi quando eu participei da Inquisição Espanhola, eu tinha que estar ajudando eles agora. Está vendo como a espiritualidade é justa? Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram, na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que me encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior, é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Olha, gente, então, você vê que ele não se interessou com os órfãos, ele ia resgatar todos aqueles que ele atingiu, quando da época de inquisidor, ele deu de costas. E ele fala os nomes aqui. Gente, lembrando que esses nomes podem ser fictícios, tá bom? Ele fala que ele foi Alejandre Pizarro, tá? Fala o nome Higino de Salcedo, fala o nome Gaspar de Lorenzo. A espiritualidade pode absolutamente usar esses nomes como nomes fantasia para ilustrarem uma passagem verdadeira na Terra. Tá bom? Por quê, gente? Porque qual é o interesse da espiritualidade de você saber que fulano foi fulano? Entendeu? Não há interesse da espiritualidade nisso. O que a espiritualidade se interessa é que você haja da melhor maneira possível e que obtenha sucesso na reencarnação. Entendeu? E quando a reencarnação requer uma reencarnação mais apurada, nosso lar dá um monte de irmãos para trabalharem junto com você, para te ajudarem. Foi o caso aqui. Mas ele deu de costas. Tá? E vocês veem que devido àquela percepção extra que lhe foi concedida antes da reencarnação anterior, como Joel, essa mesma percepção fez ele entrar no estado de perturbação terrível e que ele levou para nosso lar e até então estava passando por um tratamento.
para se curar disso daí, se preparar para outra encarnação e estar pronto para novamente estar ao dispor de nosso lar, numa nova encarnação, para que obtenha sucesso. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, e passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Esse é mais um capítulo que nós terminamos. Então, gente, você vê que do nada, Joel tinha quadros mentais, total perturbação, que de vez em quando dava nele e ele apagava. Como a hora que ele terminou de contar a história dele, ele entrou no quadro regressivo de algum ato ruim que ele fez e estava num quadro mental, uma faixa mental totalmente alheio ao que estava acontecendo. Aí Vicente interviu e chamou: Joel, Joel, volta aqui pra gente, volta para o nosso lar, saia desse quadro mental. E aí ele regressou à expressão normal, esfregando os olhos. Então, gente, vocês veem que realmente a espiritualidade cobra aquilo que da nossa missão, nem mais e nem menos. Tudo que nós erramos, tudo que nós fazemos é livre-arbítrio da nossa parte, e tudo aquilo que nós passamos é nossa culpa, gente. Foi o caso do Joel aqui, tá bom? Então, gente, tá aí mais um episódio, mais um capítulo. Espero que vocês aproveitem. Lembrando que eu não edito o vídeo, então erros na hora da leitura, os brancos que me dá na hora de falar, etc., eu não edito e aparece no vídeo. Gostaria de pedir para vocês também, vão lá, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e espalhem esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que todos cada vez mais fiquem conhecendo essa nossa querida doutrina dos Espíritos, essa nossa filosofia espiritual. Um abraço e até a próxima.